Bem-vindos às Olimpíadas de Paris 2024, onde o esporte, a cultura e a sustentabilidade ocasionado pelo uso da madeira glulam, também conhecida no Brasil como MLC ou madeira lamelada colada, foram muito usadas em grandes construções, irão se encontrar. Nesta edição dos Jogos, a cidade de Paris não está apenas celebrando a excelência esportiva, mas também definindo novos padrões para a construção sustentável com o uso de materiais, logicamente, renováveis. As Olimpíadas de Paris está sendo a primeira a ter um plano de sustentabilidade tão abrangente, com a promessa de ser os jogos mais ecológicos da história. E cá entre nós, isso é bem significante. Eles buscam com isso reduzir as emissões de carbono em 50%, em comparações com edições anteriores, sabendo que o carbono é um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa, por ter ajudado a causar as grandes enchentes que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul, por exemplo. Paris 2024 foi planejado com uma missão muito clara, que é de ser uma edição mais sustentável de todas as edições realizadas até hoje, e com metas bem ambiciosas, como a redução das emissões de carbono, mencionado anteriormente, e o uso de materiais ecológicos. Paris está liderando uma nova era nos mega eventos ao redor do mundo, tanto que o comitê organizador das Olimpíadas de Paris se comprometeu a usar 95% das instalações já existentes ou temporárias, reduzindo a necessidade de novas construções e, consequentemente, o impacto ambiental. Entre as estratégias para alcançar, no caso, essa meta, está o uso da madeira sustentável nas construções, destacando a madeira engenheirada, como o Grulan, que combina a inovação tecnológica com responsabilidade ambiental, no caso. A madeira utilizada nos jogos vem de florestas certificadas pelo FSC, que é um órgão internacional, no caso, que garante que todo o manejo florestal, como também a fabricação, seja sustentável e socialmente responsável, que é uma característica de empresas que, além de almejarem o lucro, também estão preocupadas, no caso, com a sociedade como um todo. E nós, como consumidores, devemos nos preocupar com essa posição também. Então a madeira por si só, além de ser um recurso renovável, apresenta várias vantagens em comparações com materiais tradicionais, como o concreto e o aço. Ele requer menos energia para ser produzida, tem excelente isolamento térmico e acústico, e o mais importante neste caso, que é a captura de carbono, o que ajuda a reduzir as mudanças climáticas no mundo. Só para vocês terem uma ideia da grandiosidade da coisa, cada metro cúbico de madeira, no caso é o quadrado, um metro de cada lado, pode armazenar até 1 tonelada de CO2. Significa que o uso da madeira Grulan ou MLC nas construções ajuda a remover muito o CO2 da atmosfera. E você espera aqui que eu ainda vou falar muito sobre essa madeira e como ela é produzida e beneficiada. E assim, só essas informações já merecem o seu like e a sua inscrição nesse canal, que trata primordialmente sobre madeira e MDF no nosso cotidiano. Além de sua eficiência ambiental, a madeira traz um toque estético e único e também diferenciado às construções, o que oferece uma sensação aconchegante de calor e naturalidade. Sabe aquela sensação de bem-estar que normalmente é causada por coisas naturais? E também por conta da sua versatilidade, permitindo criações arquitetônicas bem inovadoras e com formas e curvas que seriam impossíveis, quase impossíveis com outros materiais. Projetos como o Centro Aquático de Paris, que tem seu teto todo em madeira Grulan, e a vida dos atletas mostra bem como a madeira pode ser utilizada para criar espaços visualmente impactantes e altamente funcionais. A madeira desempenha um papel central em várias estruturas dessas Olimpíadas de Paris 2024. O exemplo mais notável, eu diria, é o Centro Aquático, cuja estrutura em Grulan suporta um telhado curvo de 5.000 metros quadrados, reduzindo significativamente o peso e o custo dessa construção. Sem falar no problema do CO2, que já mencionamos, que já falamos anteriormente. E o uso de toda essa madeira permitiu ou ocasionou uma redução de 30% no consumo de concreto. É concreto para danar, sendo que é um material intenso em carbono e ele gera muito carbono por si só. Além disso, a madeira proporciona uma economia de tempo na construção desses edifícios. O uso de madeira nas construções olímpicas contribuiu para uma significativa redução do impacto ambiental
com edifícios que são energeticamente eficientes, que isso quer dizer que usando esse tipo de material eles aproveitam melhor a energia solar e térmica e consequentemente vão utilizar os recursos locais renováveis como o sol, que brilha todo dia no mesmo lugar, e dependendo da época do ano, é claro. E como os jogos eles são de verão, isso não será um problema. Espera-se que as construções em madeira das Olimpíadas ajudem a economizar milhares de toneladas de CO2 durante sua vida útil, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade proposta pela cidade de Paris para esses Jogos Olímpicos. A fabricação da madeira engenheirada, como o glulam, é um processo que combina a tradição da nossa marcenaria aliada à tecnologia de ponta. Tem até um vídeo aqui no canal mostrando toda essa inovação. Foi apresentada na Formobile desse ano, 2024, e eu vou deixar aqui nos cards para vocês. As lâminas de madeira são cuidadosamente selecionadas, coladas e moldadas para criar peças estruturais fortes e versáteis, capazes de suportar grandes cargas e proporcionar flexibilidade arquitetônica. A glulam é considerada até 15% mais forte do que o aço por peso, permitindo a construção de estruturas impressionantes com menos material, no caso. Cada etapa do processo de fabricação da madeira glulam é cuidadosamente planejada para maximizar a sustentabilidade, desde a colheita em florestas certificadas até o uso de adesivos ecológicos, e todo esse processo visa minimizar o impacto ambiental causado por grandes construções. A produção do glulam segue rigorosos padrões europeus de qualidade, como a norma EN 14080, que garante qualidade e segurança das peças produzidas. Indicada para utilização em vigas, pilares, pergolados e mais uma infinidade de coisas, uma das grandes vantagens desse tipo de madeira estrutural é a facilidade com que podemos produzir formatos arqueados ou curvos, tanto em vigas como pilares. Outra característica interessante é o fato de ter diversas tonalidades, já que há uma infinidade de espécies de madeira disponíveis no caso, sendo a mais utilizada o eucalipto, com versões no castanho, bege meio rosado, e o famoso pinus também. E a conexão entre as peças pode ser feita através de parafusos ou buchas, ou chapas de aço. E graças à sua alta capacidade de carga e um baixo peso próprio, que seria o seu peso em si, isso permite realizar grandes envergaduras, sendo destinada a cobrir vãos de até 100 metros sem apoio intermediário. Isso acontece porque ela possui uma resistência a substâncias químicas diversas. Ela também mostra um alto desempenho com relação a alterações de umidade, como o empenamento e a torção. Com isso, é possível reproduzir formas curvas, arqueadas e dobradas com bastante facilidade. Estruturas feitas com madeira laminada colada são mais seguras do que as de aço, quando desprotegidos, no caso, no quesito fogo. Isso porque uma camada carbonizada forma-se ao redor do núcleo da peça, diminuindo assim a entrada de oxigênio e retardando a combustão das peças. Então, dificulta a queima. Ele também é produzido em baixa umidade, resultando em um comportamento de contração e inchamento mínimo. Elas também necessitam de menor conexões se comparado às estruturas de madeira feitas com peças maciças, uma vez que são dimensionadas prevendo grandes vãos. E por conta da sua maior leveza, isso contribuiu para uma baixa complexidade de manutenção, montagem e desmontagem. E estudos comprovam que uma viga de MLC, glulam no caso, possui a mesma resistência de uma viga de concreto, com o mesmo volume. No entanto, o peso da peça em madeira chega a ser aproximadamente 5 vezes menor do que o aço. Outra característica de extrema importância é que fornecedores sérios atuam nesta área, usando madeira produzida de reflorestamento. E se por acaso você for utilizar esse tipo de material na sua construção, atente-se a esse tipo de informação. Quando for especificar alguma empresa que fabrica o MLC no seu projeto, uma das dicas é procurar pelo selo FSC, que aí garante essa produção. A fabricação do MLC ou glulam reúne duas técnicas bastante antigas, a técnica da colagem e a técnica da laminação. Assim, quando se fala em madeira laminada colada, isso quer dizer
madeiras cujas lâminas são coladas de maneira que suas fibras fiquem paralelas entre si. E para que sejam eficientes elementos estruturais, é necessário que sejam coladas com adesivos de alta resistência, para que possam substituir as ligações usualmente feitas por elementos metálicos, como as abraçadeiras e os parafusos. A madeira laminada colada é fabricada em um processo com grau de umidade ideal, para que o comportamento da contração e inchamento seja mínimo, assegurando melhor estabilidade dimensional ao material. As estruturas de madeira construídas para as Olimpíadas de Paris 2024 não vão ser apenas temporárias, no caso. Elas estão destinadas a se tornar uma parte permanente da cidade, oferecendo espaços de convivência e cultura. E esporte também, para os parisienses e visitantes em geral. Por muitos anos, afinal, estamos falando da cidade mais visitada do mundo. Se tiver oportunidade, vá até lá. Realmente é incrível aquela cidade. Tem um vídeo sobre a forma com que eles fazem os móveis planejados. Aqui eu vou deixar um link do vídeo aqui nos cards também para vocês assistirem depois. Um exemplo dessas construções é a Vila dos Atletas, que será convertida em um complexo residencial sustentável, aproveitando as estruturas de madeira e promovendo a reutilização inteligente dos recursos que foram utilizados para o desenvolvimento das Olimpíadas. O exemplo de Paris serve como um modelo para as futuras construções em todo o mundo, mostrando que é possível construir de forma ecológica e economicamente viável, sem comprometer a qualidade ou a funcionalidade do local. Projetos semelhantes já estão sendo planejados em cidades como Tóquio e Nova York, onde a madeira engenheirada começa a ser vista como uma solução do futuro para a construção civil. Paris 2024 não é apenas uma celebração do esporte, mas também um marco na história da construção sustentável. O uso da madeira nas estruturas olímpicas demonstra que é possível unir inovação, beleza e responsabilidade ambiental em um único projeto. E todos nós temos que celebrar isso, principalmente nós que somos marceneiros, estão nos valorizando, nos dando a possibilidade de mostrar o nosso trabalho e principalmente de ajudar esse planeta maravilhoso que Deus deixou pra gente. A madeira, com sua capacidade de capturar o carbono e criar ambientes acolhedores, é o material do futuro, essencialmente para construções que visam a sustentabilidade do meio ambiente em que a gente vive. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com aqueles amigos que também adoram trabalhar com madeira e se inscreva no canal. E era isso que eu queria passar para vocês e valeu!